Olá, meus amores, vamos lá começar com a nossa aula. A gente vai começar
no livro na página 17, onde fala sobre a solidariedade. Vamos lá abrir para acompanhar com tia. O que deve ser a solidariedade? É um ato de amor. É um ato de amor que a gente tem que ter com o outro, com o nosso próximo. E principalmente com as pessoas que precisam, que estão passando por alguma dificuldade. A gente vai ver com mais clareza aí no livro de vocês. Solidariedade é o ato de bondade que devemos ter com o próximo, especialmente com pessoas com dificuldades financeiras, com dificuldades que estão sem dinheiro, físicas, que está com o braço quebrado, está doente. Quando eu falo de física, é do corpo. E que estão passando por situações difíceis. Perder um ente querido, estar no hospital. Então, isso aí são atos de solidariedade. A gente deve ter com todos, mas principalmente com pessoas que estão com essas dificuldades aí. Vamos lá para a história do livro, da página 17 e 18. Vocês vão acompanhar no livro de vocês a história que tia vai contar, que é belíssima. Eu levo para a minha vida. Sempre que eu leio essa história, eu repasso para outras pessoas, que eu acho ela muito bonita. 2 homens seriamente doentes ocupavam o mesmo quarto em um hospital. Um deles ficava sentado em sua cama por 1 hora, todas as tardes, para conseguir drenar o líquido dos seus pulmões. Sua cama ficava próxima à única janela, como vocês podem ver na imagem, existente no quarto. O outro homem era obrigado a ficar deitado de bruços em sua cama por todo o tempo. Eles conversavam muito, falavam sobre suas famílias, seus empregos, seus envolvimentos com o serviço militar, sobre onde eles costumavam ir nas férias. E, toda tarde, quando o homem, perto da janela, podia sentar-se, ele passava o tempo inteiro descrevendo ao seu companheiro todas as coisas que podiam ver através da janela. Sabe por quê? O homem da outra cama começou a esperar por esse período em que seu mundo era ampliado e animado pelas descrições do companheiro. Toda vez que o companheiro ia lá drenar o líquido dos pulmões, o outro ficava lá na janela descrevendo para o amigo que não podia se levantar. Vocês podem ver, ele está tomando soro, né? E toda vez que isso acontecia, o homem ficava muito feliz, porque ele ampliava, ficava animado com as coisas que o homem descrevia para ele que estava acontecendo na janela. Ele dizia que da janela dava para ver um parque com um lago bem legal. Patos e cisne brincavam na água enquanto as crianças navegavam seus pequenos barcos. Jovens namorados andavam de braços dados no meio da floresta, e estas possuíam todas as cores do arco-íris. Havia grandes e velhas árvores cheias de elegância na paisagem, e uma fina linha podia ser vista no céu da cidade. Quando o homem de perto da janela fazia suas descrições, fazia-as de modo primoroso e dedicado. Dizia cada detalhe do que estava acontecendo, como era a criança, como é que a criança corria, como eram os patos, como eram os cisnes. Ele olhava da janela e descrevia para o outro, que estava deitado e não podia se levantar lá no hospital, bem detalhadamente, para tentar animar o dia do colega dele ali de quarto, né? O outro homem fechava os olhos e imaginava a cena pitoresca. Numa tarde quente, o homem perto da janela descreveu que havia um desfile na rua. Olha aí que legal. Embora ele não pudesse escutar a música, podia ver e descrever tudo. Dias e semanas se passaram, e isso sempre acontecendo. Toda vez que ele ia lá no hospital drenar, né, o líquido do seu pulmão, dos seus pulmões. Em uma manhã, a enfermeira do dia chegou trazendo água para o banho dos 2 homens e achou um deles morto. O homem que ficava perto da janela morreu pacificamente durante o sono, à noite. Ele morreu dormindo.
Ela estava entristecida e chamou os atendentes do hospital para levarem o corpo embora. Assim que julgou conveniente, o outro homem pediu à enfermeira que mudasse sua cama para perto da janela. O homem que estava deitado aí, né, que não conseguia se levantar, estava sempre no soro, ficou muito triste quando perdeu seu colega de quarto e ficou curioso. Arrasta minha cama para perto da janela, porque ele estava querendo saber se tinha tudo aquilo que ele descrevia mesmo. A enfermeira ficou feliz em poder lhe dar esse favor. E depois de verificar que ele estava confortável, deixou-o sozinho no quarto. 18. Vagarosamente e pacientemente, ele se apoiou em seu cotovelo para conseguir olhar a primeira vez pela janela. Finalmente, poderia ver tudo por si mesmo. Ele se esticou ao máximo, lutando contra a dor, para poder olhar através da janela. E, quando conseguiu fazê-lo, deparou-se com um muro branco, todo branco. Ele, então, perguntou à enfermeira o que teria levado seu companheiro a descrever-lhe coisas tão belas. Todos os dias, se pela janela só dava para ver um muro branco. A enfermeira respondeu que aquele homem era cego e não podia ver nada, mesmo se quisesse. Talvez ele só estivesse pensando em distraí-lo e alegrar um pouco mais com suas histórias. Olha que história linda de solidariedade, gente. O homem, mesmo sendo cego, ele queria repassar coisas boas para o colega do hospital de quarto dele. E o outro, depois que perdeu o colega, quis ver, né, o que é que tanto acontecia naquela janela, que ele dizia tantas coisas belas, e ele se depara com um muro branco. Às vezes a gente pode olhar para o outro e ver apenas que o outro é uma pessoa simples. Mas por que não dizer coisas positivas para aquele outro, aquela pessoa, para que ela fique feliz? Ele é um garoto normal da minha rua, mas será que ele não está precisando de um elogio? Assim foi o homem da história. Ele repassou coisas boas para o próximo, que vivia ali deitado, sentindo dores naquela cama de hospital. Então, isso é solidariedade. Essa história é linda, linda, linda. Eu acho... Levo ela para toda a minha vida. Ela tem uma lição muito importante, que é a gente passar amor para as outras pessoas. Aí agora eu quero mastigar com vocês algumas atitudes de solidariedade. O homem aí tirou o tênis dele e deu para um morador de rua. O outro aí, olha, muito bonita as duas atitudes. Tá ajudando uma pessoa a chegar, né, até o seu, não sei se sua casa, se algum local, porque ele está machucado, com a dificuldade física nas pernas, não é isso? Olha aí que atitude linda, criança. Dois colegas voltando da escola, o colega que encontrou a folha de bananeira aí, poderia colocar só para ele, que ele não ia se molhar tanto assim. Mas ele foi solidário e dividiu aí o aparo da chuva com o colega também. Que atitude linda, né? A outra aqui ia estar brincando, o colega caiu e ela foi solidária com ele. Ela não continuou brincando, ela parou de brincar, saiu da bicicleta e foi ajudar o colega no patins. Agora o menino aí, ó, brincando com o outro, que mesmo cadeirante a gente pode ter amigos que têm alguma dificuldade física. Eles também precisam ser crianças e ser felizes também. Linda atitude. E aí as pessoas estão tendo uma atitude ajudando a natureza. Não é isso? Limpando a natureza que tanto precisa. Atividades, página 18 e 19. Na 18, primeiro, que valor ético o homem que ficava próximo à janela praticava? Qual era o valor ético que ele praticava aí com o outro? Era o amor? Era a solidariedade? Era a compaixão? Em que, segundo
Essa atitude foi importante para o homem da cama ao lado. Por que era tão importante? O homem ficava como quando o homem descrevia as coisas na janela. Terceiro, mesmo doente e cego, o homem que ficava próximo à janela ajudou o colega. O que você acha disso? O quarto, vocês vão pintar o significado da palavra solidariedade. Solidariedade é brincar, é sonhar, é ajudar. Tem 2 palavras aí. Quinto, pinte as situações em que há solidariedade entre as pessoas. Tem uma cena, 2, 3, 4. 4 cenas aí. Sexto, pinte as cenas abaixo. Elas contam uma história que estimula um ato de solidariedade. Muito bonita a história. O menino está sozinho. Aí a criança percebe, chama a mãe dele para ajudar. A mãe dele vai e prepara um lanche para os 2. Imagine, sétimo e último, que você foi convidado para explicar à turma o que é solidariedade e sua importância. Represente por meio de desenho o que você faria. Ok? A solidariedade! Mais bem-aventurado é dar que receber. Deus abençoe! Até mais!
Agora nós iremos aprender um pouquinho sobre a justiça. Por quê? No início aí do livro, a gente fala um pouquinho sobre o que é um ser ético, né? O que é ética? Ética vem do grego, significa o modo de ser de uma pessoa. São os valores morais e as atitudes que ela tem. Então, um ser humano ético, que tem ética, ele possui 4 qualidades. Na aula passada eu tinha falado sobre o diálogo e o respeito, e hoje eu vou falar sobre a solidariedade e a justiça. Na página 19 aí, diz que a justiça representa a forma ideal de interação social, em que há um equilíbrio pelo respeito e direito de todos. A justiça deve ser igual para todos. A importância da justiça se faz por meio da necessidade de organização. O símbolo da justiça é representado por uma mulher. Aí, a mulher, vocês podem ver no livro, né? Ela está com o olho vendado, que ela está tratando todo mundo igual. Mostrando que a justiça ela é cega, ela não olha quem julga. Todos são iguais. A mulher segura uma balança que representa o equilíbrio em suas decisões e a espada que mostra a força. Então, a justiça ela é cega, ela trata de igual a todo mundo, ela tem que ter o equilíbrio, a balança aí não pode estar um lado maior do que o outro, e a espada mostra que ela tem muita força, ok? Vamos lá para mais uma história, muito bonita também e bem interessante, tá? Página 20 aí do livro. Em certo vilarejo, há algum tempo aconteceu um crime. Um jovem de 14 anos foi brutalmente assassinado. As autoridades daquele lugar investigaram e descobriram que o culpado era alguém de muita influência e não podiam condená-lo, que matou aquela pessoa, né? Então eles resolveram fazer o quê? Olha que isso aqui, autoridades sem princípios éticos, né? Culpar um pobre mendigo que ali vivia e que não tinha importância para ninguém. Então, sendo assim, prenderam o mendigo e levaram para o julgamento. Ele, em sua humildade e apesar de torturas, continuava a declarar que era inocente. Foi torturado, bateram nele na cadeia dizendo que ele tinha matado uma pessoa e ele sempre declarando que era inocente. Mas, como era preciso culpar alguém, até testemunha conseguiram para incriminá-lo. Então, triste e angustiado, fez uma prece em silêncio e pediu que a justiça fosse feita. Porque a justiça é cega, ela tem que manter o equilíbrio, mas ela tem muita força, certo? Vamos lá ver o que vai acontecer com esse pobre mendigo que não tinha culpa nenhuma, né? Então, olha aqui no tribunal. Então, o juiz resolveu, acompanha aí no livro, viu? Ter uma ideia. Assim ninguém desconfiaria. Disse: escreveremos em um papel culpado e em outro nome inocente. Vamos dobrá-lo e colocá-lo no saco escuro, para que o réu, no caso aí o mendigo, sorteie. Decide se ele é inocente ou culpado. Como a intenção era incriminá-lo, o juiz escreveu nos 2 papéis culpado. Dobrou e colocou no saco preto. Colocou nos 2 papéis o nome culpado, porque ele queria incriminar de todo jeito aquele mendigo, né? Olha que injustiça novamente. As autoridades estavam fazendo. Assim que o mendigo sorteasse o papel, sairia a palavra culpado, de todo jeito, né? E no meio da confusão, ninguém pediria para ver o outro papel. O mendigo levantou-se, deu um último suspiro e disse: a justiça de Deus seja feita. Então ele colocou a mão no saco, pegou um papel e o engoliu. O juiz ficou zangado e disse: como vamos saber o que você sorteou? O mendigo disse: é simples, leia o que está no papel que ficou no saco. O contrário será a palavra final.
No saco encontrado, a palavra era culpado. Aos olhos do público, ele engoliu a palavra inocente e saiu com certeza de que a justiça de Deus sempre acontece. Que história belíssima também, gente. Porque, para os olhos de todos, ele era inocente e Deus deu sabedoria àquele mendigo, que mesmo em meio a toda a injustiça que tinha acontecido com ele manteve o equilíbrio, declarou que era inocente e a justiça foi feita. Ele realmente foi inocente. Outra história belíssima que a gente deve levar para os nossos dias, né? Do quanto a gente tem que ser honesto com as nossas atitudes, que sempre vai ter alguém para nos defender. E na história do mendigo foi Deus. Na página 20, vocês vão fazer apenas uma ilustração da história. Por isso que eu coloco a atividade 21 e 22. Mas vocês fazem um desenho na 20 também. Você vai numerar, segundo aí, a sequência em que acontece os fatos da história, tá certo? Quando o mendigo tá aí com o policial entrando no... Primeiro é a notícia, né? Jovem é assassinado, número 1. Depois a polícia prende ele, número 2. Depois o juiz escreve o nome, não é isso? 3. Depois ele coloca a mão no saco aí para pegar o nome. 4. E assim por diante. Terceiro. Em que parte da história ocorreu justiça? Foi no início? Ou foi no final? Ou foi no meio? Marque as respostas corretas, tá certo? O que é que acontece que é pelos homens? Diante da história ali, da justiça foi feita pelos homens ou por Deus? E assim por diante. Quinto, agora responda. O que é que vocês entendem por justiça? Justiça é o quê? A 22 só tem uma questão que é bem simplesinha para vocês terminarem também e a gente encerrar essa unidade. Está desembaralhado aí os 3 significados da justiça, que Tidina disse que está referente àquela imagem no início, né? Que é uma mulher que está com alguma coisa no olho, segurando algo. Tá os 3 nomes aí. Quais são os símbolos da justiça? Os 3 símbolos, ok? E para a gente encerrar, 21 e 22 é a atividade, Tidina colocou algumas frases. Primeiro, sobre a solidariedade. A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Quando eu sou solidário, eu estou dizendo que todo ser humano é digno de respeito, é digno de abraço, é digno de amor, é digno de ter uma comida. E a verdadeira solidariedade começa quando não se espera nada em troca. Eu vou ajudar o outro e não vou esperar que o outro me ajude, não. Eu vou ajudar o outro porque eu sou solidário. Eu não vou esperar que o outro pague a mim alguma coisa, não. Eu vou ajudar. Isso é a verdadeira solidariedade. É ajudar o outro sem esperar nada em troca. A justiça é um valor que nasce no coração e se revela na coragem das nossas ações. Porque o homem, dentro dele, sabia que era inocente. E ele foi corajoso com a ação dele. De pegar o papel, e Deus deu sabedoria para ele engolir e ele ser inocentado na atitude. Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz. No caso aí foi o juiz, foram os policiais que foram injustos com o mendigo aí da história. Eles foram mais infelizes do que o injustiçado, porque o mendigo que foi injustiçado saiu da história feliz, porque Deus arranjou um meio de mostrar que ele era uma pessoa boa. Ok? Beijo no coração de cada um de vocês. Tia tá morrendo de saudade. Não vê a hora de poder abraçar vocês, tá certo? Mas para que tudo isso passe logo é necessário que a gente fique em casa. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por vocês. Beijo, terceiro ano. Até a próxima, viu? Se cuidem, façam as atividades e mandem as fotos. Beijo.